Olá, cinegrafistas de Super 8, olá, cinegrafistas de Super 8, eu sou o Otávio Gaia, este é o Super 8 e hoje vamos ter um Inception aqui no canal, mas não o filme cujo título original é esse, mas sim Super 8 no Super 8. Eu já tinha incluído esse filme numa lista de recomendações, a de Monstros Gigantes, para ser mais exato, mas depois de muitos pedidos esporádicos e uma aprovação consistente no enquete, chegou a hora da gente dedicar um vídeo só pra ele, né? Belezura? Então chega mais e simbora! Esse canal imitou esse filme? Super 8 é o que diz um gaúcho quando aceita o fim do relacionamento? Super 8 é uma liga de 8 super-heróis ou o número 8 que ganhou superpoderes? Tudo isso e muito mais agora! Em 1979, uma gurizada do interior dos Estados Unidos só quer saber de curtir as férias de verão enquanto produz um curta-metragem amador. É então que, sem querer, eles acabam se envolvendo em um mistério que envolve militares e um monstro gigante que rapta pessoas. Não, o nome do canal não foi inspirado pelo filme. Na verdade, o filme e o canal se inspiraram na mesma coisa, o formato cinematográfico de 8mm chamado Super 8. Formato mais popular entre as décadas de 60 e 80, com preço acessível para consumo amador, o que possibilitou que muitos futuros cineastas de prestígio pudessem começar a brincar e a praticar a linguagem do cinema em casa. Para mim, o nome foi perfeito para batizar o meu canal por 3 razões. 1, tem essa relação bacana com o cinema. 2, tem a ver com o meu nome, Otávio, que significa o oitavo ou o oitavo filho em latim. E 3, deu identidade às minhas listas ao me fazer explorar sempre 8 tópicos ou múltiplos de 8. Já no caso do filme, o Super 8 está presente como um elemento da vida cotidiana dos personagens escolhidos, enquanto serve para o diretor e roteirista J.J. Abrams fazer uma alusão ao próprio passado, quando ele e outro futuro cineasta, Matt Reeves, ainda adolescentes, foram contratados para restaurar alguns filmes caseiros no formato de Super 8 de um grande cineasta. Quem era o dito cujo? Ninguém mais, ninguém menos do que Steven Spielberg. Então, se você consegue relacionar Super 8 com um ET o extraterrestre, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Tubarão, Os Goonies, não tem nenhum segredo aí não. Essas são produções da década de 70 e 80 ou dirigidas por o Spielberguinho ou que receberam um toque seu e que serviram de inspiração assumida para a criação deste filme em pauta, que, bem dizer, é um grande tributo ao mestre. A trama reúne elementos de cada um desses filmes e até repete temáticas bastante presentes na filmografia do homem, como, por exemplo, a relação paternal problemática ou a natureza hostil humana que, por mais que existam indivíduos bons, puros e pacíficos, os poderosos com escrúpulos reprováveis acabam dominando e representando a nossa espécie diante de um hipotético encontro com outras espécies. Felizmente, ainda que Super 8 seja um filme tributo, é um filme tributo acessível ao público e quase tão gostoso, fascinante e empolgante como as obras que o inspiraram e até consegue esbanjar certa personalidade. Na verdade, se a gente pensar direitinho, JJ Abraham consegue ir além e fazer uma grande ode à década de 80 como um todo, apesar do filme se passar em 79, mas ok, acho que é 70 e 80, né, aquela transição. Ode que eu presumo ser a primeira dessa grande leva nostálgica que coloca uma turma de bairro do subúrbio de uma pequena cidade do interior do Estado Unido numa reconstituição dessa época diante de um mistério sobrenatural ou sci-fi que se popularizaria alguns anos mais tarde com a série Bagulhos Sinistros e o filme Isto a Coisa. Otávio, você tá falando errado. É mesmo, é? E pro nosso deleite, essa fórmula nostálgica barra homenageante foi exemplarmente cooptada aqui. A turma do bairro em questão é muito bem construída e carismática, pois os guris dão um show na naturalidade e o roteiro perspicaz do próprio diretor acertou em cheio na escolha das personalidades para fazer elas se encaixarem bem, o que possibilita que a turma funcione como uma unidade e cative a nossa torcida. Além disso, o roteiro ainda toma o cuidado necessário para que até o personagem mais discreto tenha sua devida importância no desenrolar dos fatos. Falando em importância democrática, como se trata de uma homenagem ao cinema, acho ainda muito digno que a narrativa use a produção do filme dentro do filme para valorizar múltiplas funções que fazem o cinema acontecer. É natural a gente prestar mais atenção nos atores por estamparem os filmes com suas caras e os diretores por coordenarem todas as demais funções e geralmente representarem os filmes.
personagens. Mas se o cinema é uma arte pra lá de coletiva e reúne inúmeras outras tarefas que exploram múltiplos outros talentos, o filme sensivelmente dá atenção a isso e primeiro determina que o personagem protagonista vai ser o rapazinho com talento para design de produção e maquiagem. Segundo, mostra que a direção não é necessariamente o foco das atenções e pode até ser uma função muito antipatizada. Terceiro, revela que até talentos geralmente esnobados têm a sua importância na produção cinematográfica e aqui na trama também. E é bacana perceber que essa importância não surgiu artificialmente quando convinha apenas. Nope! Tudo isso e vários outros elementos tiveram suas pistas plantadas corretamente durante o desenvolvimento para que, ao chegar a hora que importaria, não parecesse uma trapaça conveniente. É a piromania de um guri, que uma hora é debochada e depois ganha certa relevância, o fato de um ser mais receoso, que fez com que ele tivesse uma importância para ligar personagens, a paixão do cara da lojinha pela irmã de um dos moleques para que a trama pudesse desatar um nó em certo momento. São coisas plantadas trivialmente, enquanto tem outra coisa mais importante dominando a cena. E assim despontam naturalmente ao longo da trama, sem chamar muita atenção para si, mas que alicerçam as ideias para quando elas forem necessárias, possibilitando que tudo se ligue com naturalidade. Isso quer dizer que o filme é livre de forçadinhas e conveniências? Não, de jeito nenhum. Tem uma ou outra ali espaçadas que... lembro de um resgate facilitado em certo ponto aqui, uma resolução com uma tecnologia magicamente simplificada ali, uma trégua entre dois personagens que não se bicam a colar, mas olhando pro todo assim, o filme me pareceu mais ligadinho e natural, sim. E essa cautela ao fazer essas ligações fica notória quando a gente analisa a estrutura do roteiro, que desenvolve o mistério de forma entrelaçada no desenvolvimento das subtramas pessoais dos personagens. Vejam que eu não falei intercalada nem subsequente, entrelaçada, pois depois que os personagens são apresentados, ainda que suas problemáticas sejam bobas e cotidianas, o filme não abandona elas quando o mistério chega. Pelo contrário, continua jogando mais lenha e desenvolvendo esse lé concrezinho, o que, se a gente pensar direitinho, faz sentido e parece muito valioso. Os personagens têm vidas próprias e não são meros capachos a serviço da trama principal. Show! Mas e a trama principal, como é que fica? Abandonada? Não, ela tá sempre acontecendo enquanto os personagens principais filmam, conversam, discutem, vivem. E aí, no meio disso, às vezes eles testemunham algum incidente, às vezes acontece algo em segundo plano que eles não viram, às vezes eles ficam sabendo de alguma informação suspeita por acaso, às vezes eles se intrometem mais propositalmente e às vezes outros personagens do círculo deles é quem tem alguma conexão. E quando as crianças começam a de fato interferir mais ativamente no mistério, a elas o roteiro não dá missões implausíveis, mas sim coisas que elas poderiam muito bem resolver. Basta interesse e acesso às informações, o que elas tiveram e foi estabelecido previamente através desse entrelaçamento que eu mencionei. Voilá! A conexão se fecha e a trama é maravilhosamente preenchida. Tá bom, vamos fazer uma concessão aqui, que é uma estrutura pela qual os protagonistas do filme não influenciam em praticamente nada do mistério principal. Mas eu não creio que isso seja um problema, porque não é disso que trata o filme. Sendo mais claro, Super 8 não se trata de como uma gurizada resolve um mistério em sua cidade, mas o oposto. Como o mistério numa cidadezinha influencia na vida de uma gurizada. E aí, captando essa frequência certa do projeto e se envolvendo com os personagens, o que deve acontecer pelos acertos do roteiro, direção e elenco, eu não vejo como se frustrar com o fato da trama sci-fi ser um acessório. E até por isso eu acredito que é tão eficiente uma outra referência / inspiração / homenagem que o filme faz. Eu me refiro ao fato do monstro aparecer tão pouco. A priori, parece que a produção está apenas seguindo uma convenção de esconder o monstro para causar suspense, correto? Parcialmente. De fato, mostrar ele em relances e em reflexos nas sombras tem essa função, porque se o filme vai mostrando um bicho aos pedacinhos, a gente tende a ficar curioso. E se a gente fica curioso, nossa atenção se finca com mais firmeza na tela para captar mais. Mas o que deixa essa escolha mais acertada é lembrar que o filme que, se não foi o primeiro, foi o que popularizou esse recurso, foi Tubarão, cuja produção teve problemas com o animatronic do tubarão que vivia dando defeito e seu diretor precisou usar criatividade para superar essa dificuldade. E quem foi o diretor? Sim, Steven Spielberg. Tcham! Faz todo sentido e encaixa como uma luva na proposta de tributo que o filme almeja. Para selar essa bem-sucedida investida do JJ, tem sua direção batraquilmente consciente do todo. Primeiro, ao favorecer aquele entrelaçamento e fazer com que ele favoreça ao ritmo do filme, evitando quebras que pudessem esfriar a narrativa. A fluidez de Super 8 é tamanha que o filme passeia, não, melhor, desfila entre as subtramas. Segundo, as cenas de maior impacto são realmente impactantes
gigantes e fantásticas. Do jeito que eu elogio planos longos aqui no canal, talvez eu faça parecer que é a única forma de fazer cenas de ação. Mas não é o caso, e algumas sequências deste filme, como a da batida do trem e mais uma de explosão mais pra perto do final, provam que não precisam disso. A montagem pode muito bem se valer mais de cortes para causar fortes impressões, desde que preserve a inteligibilidade dos eventos, principalmente quando precisa intercalar várias ações simultâneas durante um evento caótico. Terceiro, o diretor consegue criar um pandemônio divertido. Além de construir verdadeiros espetáculos visuais pirotécnicos, quando o objetivo é tirar o fôlego do espectador, vem cenas como aquela do ônibus em que a direção consegue subverter ao comungar pânico engraçado com gritos de vômitos e desespero com toques de violência até então não explorados no longa. E aí, por mais que não sejam tão viscerais e sanguinolentos assim, quando chega dá aquele impacto, dá aquele peso. E o quarto grande êxito da direção são os charmosos usos de flares. Né, zoeira, é só uma assinatura gratuita do JJ mesmo. Tá lá e não serve de muita coisa, a não ser ele dizer: olha só, foi dirigido por mim isso aqui. Tá bom, JJ, a gente captou a mensagem. Sempre a gente consegue captar, porque não tem descrição nenhuma nisso. Super 8 é isso aí, um filme tributo do pupilo ao mestre, que inclusive é o produtor desse negócio, um tributo a uma época nostálgica, um tributo até ao cinema, por que não? Mas um tributo, felizmente, com vida suficientemente própria. Redondinho, conectadinho e realizado com a atenção que merecia, resultando numa obra extremamente simpática. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. Ah, não deixe de conferir nos créditos finais o curta amador realizado pelos guris. É bobinho, mas são engraxadinhas as referências, inclusive de erros comuns de quebra de eixo, continuidade, etc., que costumam acontecer com quem tá começando a realizar obras em audiovisual na cara e na coragem. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Olha só, eu tô gravando meu encerramento de vídeo aí. Fica na sua boinha aí, que eu fico na minha boinha aqui, beleza? Segue teu rumo. Viu só? É assim que se fala com monstro gigante!